Fala pessoal, vamos então para a quarta aula aqui do nosso curso. Então vamos falar aqui das principais aplicações emitidas pelas instituições financeiras, tá? Então vamos começar aqui pelos bancos, né? Os bancos comerciais que emitem o famoso CDB. Então essa aqui eu acho que é uma das aplicações financeiras, né, das instituições financeiras mais conhecidas aqui pelo brasileiro, que é o certificado de depósito bancário, tá? Que nada mais é do que você emprestando dinheiro diretamente por um banco e ele vai te pagar uma remuneração por isso, para você deixar o dinheiro lá aplicado, tá? Então nada mais é do que emprestar dinheiro para algum banco. A rentabilidade, assim como os títulos do Tesouro, a gente viu, podem ser pós-fixadas, pré-fixada ou indexada à inflação, tá? As condições de resgate podem variar bastante. Então, assim, geralmente é o que o pessoal mais usa, né, para ter liquidez. Então, muitas pessoas jurídicas, principalmente, mas até pessoa física, né, são realizadas muitas aplicações com liquidez diária, ou seja, que a própria instituição garante o seu resgate a qualquer momento, a qualquer dia, né? Então, geralmente é o que é mais usado para ter liquidez diária. Mas existem também alguns CDBs de prazos mais longos que não têm essa função, essa característica da liquidez diária, né? Mas que você pode vender no mercado secundário, aí sempre você vai estar sujeito às condições de mercado. A tributação dele segue a tabela regressiva, né, da renda fixa, que a gente já falou, que é a imposto de renda e o IOF, que a gente já falou não, né, que é igual ao dos títulos públicos, mas que a gente vai falar ainda nos próximos vídeos, né, vamos falar especificamente aqui de tributação, então a tabela regressiva, tá? O risco de um CDB, geralmente, ele é baixo, claro que isso pode variar de banco para banco, né, de tamanho de instituição para tamanho de instituição, tá? Mas se ele tiver dentro do limite do fundo garantidor de crédito, a gente pode julgar que ele é baixo, ou seja, abaixo de R$ 250 mil, né, por instituição, por CPF, a gente considera um risco baixo, porque tem o FGC por trás ali para garantir, né, aquela aplicação de que você não vai perder todo o dinheiro, tá? Então, por isso é considerado um risco baixo, independente do banco. Então, todos os bancos emitem os seus próprios CDBs, né? Então, qualquer conta que você tiver dentro de um banco, né, muito provavelmente ele vai ter lá alguma oferta de CDB. Você quer um CDB com liquidez diária? Você quer um CDB para daqui a 2, 3 anos? Quer indexado à inflação? Quer pré-fixado? Então é onde geralmente eles conseguem captar. E os bancos geralmente têm maior liberdade do que fazer com esse dinheiro quando eles captam via CDB. Então eles acabam, é o que eles mais utilizam de uma maneira geral, mas é o que eles mais utilizam também quando eles não querem ter que destinar uma parcela do recurso que eles captam para algum mercado específico, né? Diferente de LCI ou LCA, onde eles têm que destinar uma parcela para algum tipo de mercado para emprestar dinheiro, tá? Então, além dos bancos, a gente pode encontrar nas plataformas de arquitetura aberta, onde existem vários bancos sendo ofertados em um lugar só, né? E ali a gente consegue também comparar, tá? Então, os CDBs, eles são vamos dizer assim, um meio de captação dos mais importantes aí para os bancos, para as instituições financeiras, tá? Principalmente os bancos comerciais. Agora, falar de LCI e LCA, então a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito do agronegócio, tá? Então, mesma coisa, a rentabilidade ela pode ser pré, pode ser pós, pode ser indexada à inflação, isso aqui em toda a renda fixa a gente vai ver igual, tá? Condições de resgate aqui já é mais raro, mas até existem algumas instituições que oferecem liquidez diária para LCI e LCA. É mais difícil acontecer, mas não é impossível, pode vir a acontecer. Geralmente, LCI e LCA, você tem alguma carência ali de pelo menos 6 meses, né? Mas pode se estender até alguns anos. Mas você pode vender de novo aqui no mercado secundário, vai estar sujeito às condições de mercado. Então, esses papéis podem estar sendo bem pagos ou podem não, tá? Tributação, aqui para pessoa física é isento. Então a gente não tem imposto de renda, né, na tributação para a pessoa física. Então a taxa que a gente vê lá sendo ofertada, ela já é líquida. Por isso, até mesmo por isso, geralmente a taxa quando a gente vê do LCI, LCA com comparação com o CDB, ela é mais baixa, porque ele já está te mostrando uma taxa que é líquida, né? Então as instituições, ao saberem disso, já oferecem uma taxa mais baixa. É que para a instituição, é aquilo que a gente falou, quando ela capta via LCI ou LCA, por ter essa isenção, ela obrigatoriamente tem que destinar uma parte do recurso para empréstimos, ou do mercado imobiliário, ou do mercado do agronegócio, coisa que não acontece necessariamente com o CDB. Para ela, tá? Para o investidor, o que muda aqui é que é isento de imposto de renda. Só isso.
O risco aqui, então, ele também é baixo, a mesma coisa, porque ele tem um fundo garantidor por trás, independente do banco, a gente vai ter o fundo garantidor por trás, né? E aqui também, todos os bancos podem emitir LCI e LCA, né? Você pode encontrar também nas plataformas de arquitetura aberta, pode encontrar também nos grandes bancos, né? Geralmente, para investidores de varejo, os bancos grandes, eles são um pouco mais restritivos, então, geralmente eles só oferecem LCI e LCA para tickets mais altos, assim, mais altos eu quero dizer, pelo menos 50 mil, 100 mil. Mas isso está mudando, está começando a se popularizar um pouco mais. Mas nas plataformas, você acha aqui com investimentos mínimos bem mais baixos esse tipo de aplicação, tá? Agora vamos falar aqui das letras de câmbio. As letras de câmbio são os papéis emitidos por financeiras, tá? Então, geralmente são instituições que trabalham mais assim com crédito consignado ou com crédito indexado, né, com garantia de algum bem. Então, por exemplo, leasing, né, empréstimo para carro, às vezes até empréstimo imobiliário. Então, são instituições que costumam ser menores do que os bancos, principalmente esses bancos múltiplos, né, que são grandes conglomerados. Então, geralmente, quem emite LC são instituições financeiras um pouquinho menores. Tá? Mas funciona do mesmo jeito. Você pode ter rentabilidade pós, pré-indexada à inflação. Então, pode ter liquidez diária, mas é muito raro também, né? Mas você pode vender no mercado secundário, aí você vai estar sujeito aqui às condições. Tabela regressiva de IR não tem isenção de imposto de renda para pessoa física, tá? No caso da LC, não confunda LC com LCI nem LCA, porque são diferentes, tá? A questão de falar câmbio aqui não tem nada a ver com dólar também, então essa é uma outra confusão que geralmente as pessoas fazem, mas não tem nada a ver com câmbio, com dólar, com nenhum tipo de moeda, tá? Só tem esse nome, né, letra de câmbio, né, por uma questão do empréstimo mesmo, tá? Quem garante a dívida aqui, então, são as instituições que emitem, assim como no caso dos CDBs, LCIs, LCAs. Então, no primeiro momento, é a instituição que emite, então você tem que verificar a condição dela. Então, claro que um banco de primeira linha vai ser muito mais sólido do que uma financeira, né, com patrimônio pequeno. Então, isso vai impactar tanto na taxa que ela oferece, quanto no risco que você está correndo. Mas, estando dentro do FGC, de novo, o risco fica baixo porque você tem o FGC por trás, né? Então, aqui, a única diferença é que o CDB, LC e LCA são bancos e LC são as financeiras, tá? Então, a mesma coisa, a gente encontra aqui as LCs, geralmente aqui é nas plataformas de arquitetura aberta. É raro um banco comercial, um banco grande, estar lá na plataforma te oferecendo alguma letra de câmbio. Tá? Então, geralmente a gente encontra isso aqui mais nas plataformas de arquitetura aberta. Existem outros tipos de aplicações, tá? A gente poderia falar aqui também das letras financeiras, que geralmente são papéis emitidos por bancos também, mas de prazos maiores e tickets de investimentos também bem mais elevado. Aí a gente já está falando de 100 mil no mínimo, 1 milhão, tá? Não tem fundo garantidor de crédito, é um mercado também, um tipo de papel que corre mais no mercado institucional, tá? Então aqui o que a gente falou são das principais e que você mais vai enxergar dentro das plataformas e que você vai conseguir, né, realizar os seus investimentos, na sua grande maioria, dentro das instituições financeiras, dentro das plataformas, vão ser essas que a gente falou, CDB, LCI, LCA e letras de câmbio. Tá bom, pessoal?